Segunda parte. Preparando a igreja para o evangelismo. Nossa comunhão é com o Pai. 1 João 1:3. 4. A formação de um companheirismo espiritual. Que farei? Perguntava um jovem pregador. Tenho uma igreja problema para pastorear e uma cidade pequena para evangelizar. Por onde devo começar? Estava atordoado. Com tristeza, eu soube que a igreja para a qual aquele jovem havia sido chamado não era uma comunidade feliz. Havia sido uma igreja dividida durante longo tempo. Seria correto trazer novos conversos para essa igreja? Outros tentaram fazer isso, porém fracassaram. Por onde devo começar meu trabalho? Muitos jovens obreiros enfrentaram essa situação. Em resposta à sua pergunta, iniciamos um estudo de princípios vitais. A afirmação paulina de que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres revela que esses diferentes ofícios foram dados para o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço. Efésios 4:12. As estruturas de liderança na igreja existem para aperfeiçoar os membros e então conduzi-los ao trabalho do ministério. Esse era o modelo apostólico. Deus deseja unir firmemente a igreja em companheirismo e irmandade, a fim de que o amor e a paciência, a alegria e a paz sejam constantes. Assim, a igreja pode se tornar uma agência evangelizadora poderosa. Portanto, o primeiro trabalho do pastor é reunir o rebanho. Se ele conseguir acender uma chama na igreja, esta iluminará a comunidade. Mas, para acender o fogo, deve haver primeiramente companheirismo. Muitas igrejas são audiências em vez de ser comunidades, e os membros espectadores em vez de ser participantes. Deveríamos estranhar o fato de muitos buscarem companheirismo em outras partes? Seja qual for a tarefa que coube ao ministro, seu trabalho imediato é com a igreja. Se ele conseguir cristianizar sua igreja, poderá cristianizar a comunidade. O sucesso de um ministro não é medido por quanto ele é capaz de realizar, mas por quanto pode incentivar a igreja a agir. Os cristãos precisam ser aperfeiçoados para o ministério. Ao avaliarmos o trabalho de um evangelista, não é suficiente enumerar os conversos. A grande pergunta é: eles são capacitados e inspirados a conduzir outros à igreja? O teste não é quantos entram na igreja para adorar, mas quantos saem da igreja para salvar. Unidos na salvação de pessoas. O inimigo deu um grande golpe estratégico ao dividir a igreja em dois grupos, clero e leigos. Essa divisão não existia na igreja apostólica. Naturalmente, havia os que eram chamados a cumprir a responsabilidade da liderança e se dedicar ao trabalho em tempo integral. Esses eram ordenados, mas os membros não ordenados trabalhavam de maneira conjunta e constante com eles. Mesmo alguns dos maiores evangelistas da igreja eram o que chamaríamos de membros leigos. Quando o clero existe como um grupo separado, a tendência é de se formar uma hierarquia. Essa condição existia no judaísmo no tempo de Jesus. Nem Cristo, nem seus apóstolos pertenciam à hierarquia. Não foram reconhecidos nem apoiados pela religião daqueles dias. Entretanto, o mestre organizou sua igreja e estabeleceu um novo modelo de serviço, um modelo divino. Ordenou 12 e os enviou a pregar. Assim, fundou uma nova ordem. Lucas 6:13, Efésios 2:19 e 20. Com esses líderes, ele escolheu outros 70. Lucas 10:1. Não nos é declarado exatamente quem compunha esse grupo, mas ainda que não fossem ordenados, eram parte definida da equipe evangelística. Esse novo modelo de evangelismo revela como os obreiros e os membros podem se unir no alegre trabalho de salvar pessoas. Os ministérios não são iguais.
Deus coloca vários tipos de oficiais na igreja, que devem se harmonizar no trabalho de aperfeiçoamento dos santos, a fim de que líderes e membros cumpram juntos a missão. Deus não terminará sua obra na terra pelo poder de alguma hierarquia, nem por força de organização, cultura ou educação. Ele não a terminará por luxuosos edifícios nem equipamentos, mas pelo companheirismo verdadeiro e inspirado no amor divino. Essência da comunhão. Os escritores do Novo Testamento escreveram muito a respeito de companheirismo. A palavra em si traz a ideia de comunhão, e a igreja é exatamente isso, a comunhão de cidadãos do reino de Deus ligados pelos laços do divino amor. Tenham muito amor uns para com os outros, implorou Pedro, 1 Pedro 4,8. E João, o pastor ideal, teve a mesma inspiração quando disse: quem ama o seu irmão permanece na luz, 1 João 2,10. Paulo aconselhou os Tessalonicenses dizendo: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. Quando o apóstolo dos gentios escreveu aos coríntios, seu objetivo era levá-los ao companheirismo para que pudessem servir. Ele dedicou um capítulo inteiro ao assunto da organização, enumerando os variados tipos de ministérios. Ao encerrar a lista, afirmou: procurem com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Então, deixando o assunto da organização, voltou-se para o que chamou de um caminho ainda mais excelente, seu maravilhoso capítulo acerca do amor, e conduziu a uma linguagem não superada em toda a Bíblia. Nele declarou o que é amor, como age, como se compadece, como cobre as faltas e como ganha vitórias. O mestre foi ainda mais adiante quando disse: amem uns aos outros assim como eu os amei. João 15, 12. Essa afirmação é difícil de compreender. Jesus não estava falando acerca da atitude do cristão com respeito ao mundo, mas de sua atitude específica com relação à igreja. Não falava acerca da irmandade do ser humano. O humanismo vago ou a filantropia por atacado não eram o motivo de sua exortação. Não pensava no ser humano em geral, mas em particular. Preocupava-se com sua própria igreja e não falava de amor comum, mas de amor copiado do seu próprio. Um amor sacrificial, fervoroso, que desenvolve um companheirismo divino. Jesus declarou que esse amor é a lei de sua igreja. É a marca que identifica os discípulos. É o evangelista-chefe em sua causa. Quando esse amor arder com o auge de sua intensidade, fundirá os membros em uma unidade. Quando aceso, se espalha até bem longe, mas primeiro precisa ser aceso. Companheirismo em Cristo. Cristo espera que sua igreja seja a própria expressão do amor divino. É sábio o pregador que se esforça para levar os membros da igreja a esse companheirismo pleno. Uma igreja pode ser próspera materialmente, fervilhar de ideias e métodos, alcançar grandes alvos, ser grande em número e rica em cultura. Mas se for pobre em amor, sejam quais forem seus títulos, certamente não será a igreja de Jesus Cristo. Paulo deu o exemplo às gerações futuras quando aceitou um escravo como irmão em Colosso. Alguns dizem que ele não ergueu a voz contra os males políticos de seu tempo. Mais do que erguer a voz, recusou-se a reconhecê-los. Atravessou ileso as hipocrisias e tendências de seu tempo. No espírito de verdadeiro companheirismo, prosseguiu construindo igrejas e ignorando as divisões políticas, culturais e raciais do mundo infeliz ao seu redor.
viu a Igreja de Jesus Cristo como um laboratório para a execução de experiências sobre a natureza humana, experiências que maravilham os próprios anjos. 1 Coríntios 4:9. As vidas que têm sido desfeitas pelos conflitos sociais, doutrinários, nacionais ou culturais devem ser unidas. O maior pregador é aquele que pode unir o maior número de cristãos e conduzi-los a Deus. Para ser permanente, o evangelismo não somente deve mudar a vontade e transformar a vida, deve educar o converso para servir. Esse serviço deve ser uma continuação natural do companheirismo divino. Tarefa difícil. A união de cada junta e membro para que não haja separação é um grande desafio. Nenhum mestre conseguiu fazer que 12 homens orassem plenamente juntos e planejassem, nem o mestre conseguiu fazer que 12 homens orassem e planejassem juntos, sem algumas manifestações de irritação e mesquinhez. De fato, o período áureo de sua vida foi devotado à difícil tarefa de unir os que seriam o núcleo de sua igreja. Quanta pequenez e maldade existe na natureza humana. Coisas estranhas vêm à luz com a mínima provocação. O ministro que se dispunha a desenvolver um companheirismo real logo compreenderá que o pecado de fato produziu estragos no ser humano. Sua força mental e espiritual é provocada ao extremo. Se for bom pregador, o povo ouvirá seus sermões com satisfação. Se for bom administrador, será bem apoiado. As doações podem ser ocasiões para se ganhar algum prestígio pessoal. Se for um bom líder, fará com que o povo trabalhe. No entanto, para levá-los a um companheirismo sem rivalidades, em que cada um considere o outro superior a si mesmo, o ministro descobrirá que encara um desafio desconcertante. Não se requer esforço especial para denunciar pecados ou apresentar conceitos fascinantes, mas atrair pessoas de diferentes camadas sociais e culturais a viver, amar e trabalhar juntos requer alguém que deseje pagar o preço em fervorosa oração. Sermões são insuficientes, pois as pessoas não podem viver somente de sermões. Elas precisam de tudo o que se encontra nas Escrituras Sagradas. Companheirismo é uma das grandes palavras de Deus. O fôlego do culto e do serviço. Sem o companheirismo, o culto e o serviço perecem. Para tornar o culto vívido e atrativo, os adoradores devem primeiro se unir. O calor, entretanto, precisa brotar do companheirismo dos corações tocados por Deus. Para criar esse companheirismo, o pregador não deve viver somente com os livros. Precisa viver com as pessoas. Deve compartilhar suas alegrias e carregar suas tristezas. Dessa maneira, ele unirá seu povo. E fará isso porque compreende que o fogo não pode arder se as brasas não forem unidas e conservadas juntas. Como ministros, conduziremos nossas congregações para que brilhem com o fogo do amor de Deus? Levemos os membros da igreja ao altar de oração e peçamos que o Espírito de Deus assopre as brasas que se apagaram, a fim de que voltem a se inflamar. Oração insistente, incansáveis visitas pastorais e estudo mais profundo da Bíblia capacitarão o ministro a reavivar o fogo do amor de Deus no coração do seu povo. De fato, nossa tarefa é levar os santos a um companheirismo tal que, através deles, Deus se revele ao mundo. Somos cooperadores com Ele, declara o apóstolo 2 Coríntios 6:1. É esse com que queremos enfatizar, com Deus e com cada um dos outros. Esse é realmente o modelo divino. Existe uma interessante variedade de pessoas com as quais o ministro trabalha. Algumas são formais, ansiosas por perpetuar as qualidades de sua árvore ancestral. Outras são as devotas imponentes, que ecoam as palavras de um grande profeta da antiguidade. Somente eu fiquei. Há também a pessoa otimista, extrovertida, que declara que o pastor é o pregador mais maravilhoso que já apareceu por ali.
Em contraste, a pessimista e enfadonha que vive no passado, sempre lamentando, porque as coisas não são mais como eram. Existe aquele que quer agradar a todos e acaba não agradando a ninguém. Há pessoas cujo ego sempre precisa ser reforçado, e também o diácono arrogante, o tesoureiro preocupado, o impertinente, o fanático, o rebelde, o narcisista, o covarde, o crítico, o caçador de heresias e aquele que sempre busca pendências. São pessoas amáveis e interessantes. Não são más, são seres humanos comuns, dos quais o mundo e a igreja são feitos. É trabalho do pastor ajudá-las a crescer em companheirismo divino, à semelhança do Senhor a quem desejam servir. Uma tarefa emocionante, se houver sabedoria e graça para atender a cada item com coragem. Esse desafio será abençoado se o ministro o aceitar como uma oportunidade para o estudo da natureza humana e exercício do seu bom senso. Se entre os dons ministeriais o Senhor outorgar um pouco de graça salvadora do bom senso e do senso de humor, isso ajudará grandemente a enfrentar as situações. Um espírito irritável e inquieto não somente enfraquece, como espanta aqueles que realmente necessitam de ajuda. Às vezes, a timidez das ovelhas ou a falta de santidade dos santos são suficientes para perturbar o pastor. Entretanto, se ele puder cultivar o espírito de compreensão, recusando-se a se preocupar e ousando ver humor em tudo, isso o ajudará na resolução dos problemas. Líderes espirituais contemplam a vida ao vivo, mas mesmo assim há muito com o que compensar. Se tivéssemos olhos para ver e sentimento para apreciar, compreenderíamos que a mistura da tragédia e da comédia provê as situações de uma vida que tornam o trabalho do ministro original e interessante. Precisamos levar a sério o nosso chamado, mas não nos levar a sério demais. Não devemos ser melindrosos, porque isso é evidência de que o orgulho atua de alguma forma. Uma pessoa presunçosa nunca poderá sorrir diante dos insultos daqueles que estão sob sua responsabilidade. Se tivermos que mostrar nossa superioridade, não deverá ser para tirar vantagem. O sentido de retidão é essencial, mas um oportuno senso de humor proverá boa atmosfera para a retidão. Em geral, as pessoas são boas, apesar de suas faltas. Quando as coisas vão mal, sorria e dê ao próximo o benefício da dúvida. Contudo, não tente fazer tudo sozinho, pois isso é um convite ao fracasso. Pouco se pode fazer por si mesmo, mas por meio do companheirismo, até o mais fraco pode vencer. Jesus enviou seus colaboradores de 2 em 2, os 12 ordenados e os 70 designados. A proporção de obreiros ordenados e não ordenados na obra do Mestre é significativa e serve de lição. Independentemente do chamado, todos saíram aos pares. Havia um propósito divino nisso, pois juntos podiam muito mais, não o dobro, mas 10 vezes mais, porque um só poderia perseguir 1000, mas 2 fazerem fugir 10.000, porque um só poderia perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000. Deuteronômio 32:30. A igreja verdadeira é uma irmandade, movendo-se em unidade e majestade, impressionante como um exército com bandeiras. CT 6:4. Nessa unidade e irmandade é capaz de fazer fugir os exércitos inimigos. Entretanto, existe uma tendência de perder de vista esse elevado propósito. É fácil ocupar as cadeiras de trás e fugir às responsabilidades. É mais fácil ser espectador, porque assim raramente se parece ridículo. No entanto, a igreja é um exército em marcha, avançando para conquistar. Um exército requer de cada componente uma participação. As reuniões, conquanto profundamente devocionais,
deveriam servir também para o planejamento de grandes campanhas espirituais. O fundamento do cristianismo. No desenvolvimento do companheirismo real, o mutualismo deve permear todos os planos e os fundamentos devem ser colocados sobre o amor. Porém, cada um veja como edifica, declarou o apóstolo, 1 Coríntios 10, 3:10. O objetivo pode estar certo, mas o método pode estar errado. Qualquer programa que inspire serviço por meio da competitividade, rivalidade e oportunidade para o exibicionismo é uma tentativa de fazer o trabalho de Deus à maneira do mundo. O espírito de competição destrói o companheirismo. Os membros que lutam pelos lugares mais elevados não sentem o mínimo desejo de carregar as fartas. Vamos lá. Os membros que lutam pelos lugares mais elevados não sentem o mínimo desejo de carregar os fardos alheios. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Tiago 3,15. A rivalidade não tem lugar em pessoas revestidas de Cristo. Não podemos criar rosas sem amor, diz o jardineiro. Tampouco podemos criar caracteres cristãos sem o fundamento do cristianismo, o amor. Unir pessoas que por anos têm estado desunidas é um problema. Trata-se de um trabalho difícil. Pode ser feito, mas requer coragem, confiança, paciência e bom senso. Se os requisitos permanecem claros e o amor mostra o caminho, então o problema pode ser resolvido. Se o orgulho e o egoísmo fossem colocados de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Às vezes, porém, conservar as pessoas unidas é um problema maior, ainda mais se ocorrerem programas de serviço cristãos feitos à base da rivalidade e competição. A dificuldade reside no fato de sermos humanos. Por isso, frequentemente, quando o outro toma a dianteira, corremos o risco de, em vez de nos alegrarmos com seu sucesso, começar a ter pena de nós mesmos ou, ainda pior, ser tentados a desmerecer o êxito alheio. A menos que o Espírito do Senhor habite em nosso coração, teremos atitudes destrutivas. Aparecerão sentimentos de inveja e o companheirismo ficará comprometido. E ninguém está isento desses sentimentos. Em vez de sermos companheiros de batalha, tendemos a nos tornar adversários. É preciso entregar os sentimentos a Deus. O espírito do evangelismo. Quando Jesus, o sol da justiça, traz cura, não demora muito até se derreter o gelo do próprio eu. Iniciar um programa evangelístico em uma região em que a igreja não está preparada nem santificada é convidar o desapontamento e, mais ainda, privar os membros das mais ricas bênçãos de sua vida. Há muitos anos, foi-nos dito que um sério obstáculo ao êxito da verdade e de que talvez não se suspeite, encontra-se em nossas próprias igrejas. Ao trabalhar em lugares onde já se encontram alguns na fé, o ministro deve não tanto buscar, a princípio, converter os incrédulos, mas exercitar os membros da igreja para que prestem cooperação proveitosa. Quando estiverem preparados para apoiar o ministro mediante orações e serviços, maior êxito há de lhes acompanhar os esforços. Mais alarmante ainda é a afirmação de que o Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltam atrás. Não é necessário procurar muito para achar pelo menos uma grande razão para a escassez de nossos resultados evangelísticos. Não pode vir uma grande colheita de um campo de grãos impregnados pela praga. Contudo, a igreja cujos membros ouviram os passos majestosos de Deus em seu meio e sentiu o fogo de sua presença dissolvendo a escória dos ódios e de classe, conflitos sociais, conflitos raciais,
rupturas sociais e controvérsias teológicas, onde ferro, estanho, cobre, bronze, prata e ouro foram todos postos dentro do candinho de seu amor purificador e fundidos em uma nova substância, o metal do sino celeste ressoará com a alegre mensagem de graça e com as harmonias do Espírito Santo. Será evangelística porque seus membros serão testemunhas vivas de seu poder e de seu amor. Quando Cristo enche o coração do indivíduo e o avanço do reino de Deus se torna a paixão da vida de cada converso, quando o Espírito Santo ilumina cada mente, quando as barreiras do orgulho pessoal e do preconceito são derrubadas, a igreja em sua integridade se torna um poder evangelístico para levar pessoas a Jesus. Moldados em companheirismo evangelístico e unindo-se com os irmãos de todo o mundo, a igreja avança para proclamar às nações o Cristo ressurreto. Estudo em grupo. Problema: nossa igreja não ganhou um único novo membro durante anos. Temos 2 líderes de opinião forte que veem as coisas de modo diferente em qualquer situação. Cada um tem seu próprio grupo e, consequentemente, temos uma igreja dividida. Qual seria o primeiro passo para conduzir à reconciliação? Resposta: perguntamos a um líder experiente como resolver esse problema. Esta foi sua resposta. Bem, naturalmente é o Senhor que guia. Mas minha técnica é muito simples. Parto da premissa de que todo mundo tem seu lado bom. Então vou a campo para descobrir o lado bom de uma ou de outra parte. Podemos conversar sobre o assunto e eu ajudo a descarregar um pouco da amargura retida por anos. De repente digo: pelo que o irmão diz, o fulano é mau mesmo, uma espécie de caso perdido. Ah, não, de fato, em muitos aspectos, ele até que é um bom sujeito. Ah, respondo, então ele tem algumas qualidades? Diga-me uma delas. Então a pessoa começa a enumerar algumas coisas boas. Pode até se referir à boa amizade que tinham algum tempo atrás. Uma vez atingido esse ponto, não é conveniente permitir que a conversação recaia nas queixas e críticas, mas deve ser encerrada com uma oração que mencione especialmente o outro irmão. Dirijo-me então ao outro irmão, seguindo a mesma técnica. Quando chega a um ponto em que a situação parece sem saída, digo: parece que ele não fala da mesma maneira que o Senhor. Falei com ele e ele disse algumas coisas muito boas a seu respeito. Até mencionou a época em que eram bons amigos e trabalhavam juntos. Ele e a esposa acreditam em sua sinceridade. Depois disso, cito algumas das qualidades que o outro irmão disse a respeito dele, sem mencionar as outras coisas evidentes no começo da entrevista. Nesse ponto, o preconceito vai desaparecendo. Dentro de pouco tempo, também esse irmão vai começar a dizer coisas boas acerca do outro. Sem muita pressa, encerramos a conversação com uma oração, tendo cuidado de mencionar o nome do outro irmão diante do trono da graça. Tendo comigo as expressões bondosas desse irmão, retorna ao outro e relata as partes da entrevista que favoreceram o desenvolvimento de uma boa relação. Uma vez conseguido que um diga boas coisas acerca do outro, a vitória está próxima. Então, é seguro sugerir um encontro dos dois. Se o trabalho de aproximação tiver sido bem feito, eles mesmos estarão ansiosos por essa oportunidade. Quando se encontrarem, tenha sempre à mão algo de interessante e mútuo, como o projeto de um novo edifício, que possam estudar juntos, sem o silêncio desajeitado e embaraçoso, tão evidente nessas ocasiões. Então, sem muita demora, chegue ao ponto, oferecendo uma breve oração e conduza contato à conversa, repetindo algumas das qualidades que disseram um do outro. A má vontade e o preconceito dobrarão suas tendas como os árabes e silenciosamente se retirarão. Algumas das minhas mais preciosas experiências com o Senhor
tem ocorrido em ocasiões como essa, declarou ele. Minha técnica é muito simples e nunca falhou. Creio que foi Deus quem me deu. Naturalmente, nunca falhou, porque é simplesmente a abordagem psicológica de um grande apóstolo que disse: vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. Não há problema eclesiástico tão grande que não ceda a uma técnica simples como essa. Amor, paciência, simpatia e um coração compreensivo são nossas armas de guerra. Ao libertarmos os cativos do preconceito e do ódio de classe. Amor, paciência, simpatia e um coração compreensivo são nossas armas de guerra. Ao libertarmos os cativos do preconceito e do ódio de classes.